Bom dia, irmãos. É muita alegria poder atender o convite da igreja, do meu professor, pastor Márcio, né? Também é uma responsabilidade muito grande trazer uma mensagem na igreja do seu professor, né? Hoje, de madrugada, ele me mandou uma mensagem, umas 4 horas da manhã. Eu pensei assim, que bom, ele está orando por mim nas madrugadas, né? Mas na verdade ele falou assim: não se assuste, é o fuso horário. Aqui onde eu estou, acho que é 5 horas na frente, né, do nosso horário aqui de Goiânia. E aí ele mandou uma mensagem me abençoando, né, e desejando que a palavra de Deus hoje seja, como sempre ela é, né, produtiva, proveitosa para os nossos corações. Vamos orar então, irmãos, mais uma vez, rogando a bênção de Deus. Ó Deus eterno, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, mais uma vez. Obrigado pela Tua presença no nosso meio, nesse ato, ó Deus, solene de culto público ao Senhor. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que é privilégio nosso estar diante de Ti e receber a Tua palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Abre os nossos corações e ajuda-nos a devotar a Deus toda a atenção à Tua palavra como ela merece. Senhor, que nós possamos acolhê-la com mansidão, para que ela, ó Deus, frutifique para a Tua glória dentro de nós. Nos assentamos, ó Deus, aos Teus pés e esperamos que o Teu próprio Espírito nos ensine. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto que já está projetado em Lucas 4, vamos ler dos versos 16 a 30. Lucas 4, de 16 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também, na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Porém Jesus, passando por entre eles, retirou-se. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meus irmãos, quando Jesus falou essas palavras naquela sinagoga, foi como se ele tivesse jogado uma bomba, né, sobre aqueles ouvintes. Começou um rebuliço tremendo dentro da sinagoga. Porque é uma declaração bombástica. Ele estava declarando abertamente diante das pessoas da sua cidade, onde ele tinha sido criado, que essa escritura se cumpriu na pessoa dele.
E isso deixou as pessoas impressionadas, os conterrâneos de Jesus. Agora, o mais interessante, irmãos, é observar como o evangelista nos prepara para essa declaração de Jesus. Por quem é que escreveu isso? Lucas. E Lucas era um escritor habilidoso, né? Entre os autores do Novo Testamento, aqueles que tinham as melhores habilidades literárias eram Lucas e o autor da Epístola aos Hebreus. E isso se mostra nessa narrativa. O Espírito Santo, usando Lucas, constrói a narrativa de uma forma a criar um suspense para que a gente receba, então, essa declaração de Jesus no versículo 21. Então, observe comigo, lá, desde o início, no versículo 16, Lucas começa a contar que Jesus foi para Nazaré, cidade onde ele tinha sido criado. E entra num sábado numa sinagoga e começa e se levanta para ler. Então, o evangelista começa a colocar vários detalhes na narrativa. E isso é muito incomum na Bíblia, não é, irmãos? Porque a Bíblia tem geralmente um estilo literário mais direto ao ponto. E isso aqui se parece mais com textos modernos. Em que porque a descrição é tão vívida que é como se você visse a cena diante dos seus olhos. É muito gráfica, né? É muito visual. Tudo o que Jesus faz, o evangelista descreve em detalhes. Ele se levanta para ler. Depois, no 17, eles lhe dão o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro. Ele acha o lugar onde estava escrito esse texto maravilhoso, que nós não vamos falar sobre ele ainda. Aí ele fecha o livro, devolve o livro para o assistente e se senta. E por que ele se senta, irmãos? Porque na época, os mestres ensinavam sentado e a congregação ficava de pé. Que eu acho que é uma boa ideia, não é, irmãos? Acho que esse costume tinha que voltar para os dias atuais. Né? Assim, pelo menos, as pessoas ajudam até a ficar mais espertas. Né? Então, o mestre sentava e a congregação ficava de pé na sinagoga. Lembram-se lá em Mateus 5, no primeiro versículo, no início do Sermão do Monte, também, o que se diz antes de Jesus começar o sermão? É que ele se senta. Os seus discípulos ficam ao seu redor. E aí, quando ele fecha o livro e se senta, irmãos, observa o detalhe do versículo 20. Parte B. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Ou seja, o clima na sinagoga naquela hora era de tensão, de grande expectativa. Eu imagino que o silêncio era grande, né? Igual essa igreja aqui nesse momento, né? Uma igreja muito reverente. Mas no momento era porque todo mundo estava curioso para dizer ver o que ele ia dizer a seguir. E aí é que ele diz isso. Essa grande declaração, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabam de ouvir. E aí começa o negócio a pegar fogo lá dentro. Por quê? Porque o que esse texto está falando? O texto que nós já lemos na liturgia. Esse texto está falando sobre quem, irmãos? Sobre o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? É o Messias. A palavra Messias é literalmente ungido. E é também a palavra Cristo. Né? Todas essas palavras têm o mesmo significado. Essa palavra no hebraico vem de uma raiz que significa esfregar. Ou seja, esfregar o óleo da unção. E ela se aplicava a pessoas no Antigo Testamento que recebiam essa unção. E quais eram esses 3 tipos de pessoas no Antigo Testamento que eram ungidos? O profeta, o sacerdote e o rei. Então, eram 3 nobres ofícios que recebiam essa unção, que simbolizavam o quê? Simbolizava uma capacitação, uma escolha, uma consagração, que aquela pessoa tinha sido capacitada pelo Espírito de Deus para exercer aquele ofício. Mas havia a profecia reiterada ao longo do Novo Testamento, várias e várias vezes, de uma pessoa que concentraria esses 3 ofícios em si mesmo. E ele seria então o profeta, o sacerdote e o rei do povo de Deus.
Ele viria cumprir esses 3 ofícios como o Salvador, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. O profeta, porque ele anunciaria a vontade de Deus ao seu povo, de forma perfeita, trazendo a revelação final de Deus. O sacerdote, porque ele viria ministrar o sacrifício, oficiar definitivamente o sacrifício, esse sim aceito por Deus, que era ele mesmo. E o rei, por quê? Ele vinha vencer os inimigos do povo de Deus e proclamar libertação, que é justamente o que o profeta Isaías está falando nesse texto. O profeta Isaías está trazendo o quê? O que o ungido de Deus faria? Ele libertaria o povo de Deus da opressão, especialmente do pecado e do diabo. 3 palavras muito fortes são usadas aí no texto, irmãos, para descrever o que o pecado faz conosco. Observe aí nos versículos 18. No versículo 18. Essas palavras são pobres, cativos, cegos, oprimidos. São 4 palavras. Para descrever o que o pecado faz com o ser humano. E o ungido de Deus vem para quê? Para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A imagem aqui, irmãos, é de um rei que passa um pregão, informando que todos os que têm dívidas, as dívidas lhes são perdoadas, e todos os escravos são libertos. Essa é a imagem do texto. Isso é que o ungido de Deus viria fazer. Agora, Jesus está aplicando isso tudo a quem? A Ele mesmo. E isso é que causou o grande problema. Agora, imagine, irmãos, se você estivesse lá, nesse dia na sinagoga, chegou um mestre famoso, todo mundo está falando sobre ele, e ele realizava milagres. O contexto é esse. Jesus tinha acabado de começar o ministério lá na Galileia, mas todo mundo já conhecia ele lá. Porque ele já estava famoso, de acordo com o versículo 14, antes da nossa passagem. Só que ele é um conterrâneo nosso. Ele veio da nossa cidade. E aí ele chega. E, diante dos olhos de todos, ele informa que uma profecia bíblica estava se cumprindo. Imagine, irmãos, você está diante dos seus olhos, o cumprimento de uma profecia. E se eu dissesse, irmãos, se eu entrasse aqui hoje, né, e dissesse para você, irmãos, hoje aqui, nesse lugar, uma profecia está se cumprindo. Mas a grande verdade, irmãos, é que isso é real. Hoje para nós, como foi na época de Jesus. Hoje, a profecia de Isaías se cumpre no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes em que nós, no culto público, abrimos a palavra de Deus, Cristo está presente. O Cristo está aqui, irmãos. O ungido de Deus. Quem ministra a palavra, irmãos, na igreja de Deus é Cristo. E quem ministra os sacramentos é Cristo. A pessoa que está aqui na frente é um instrumento de Cristo. Mas quem realmente coloca a palavra no seu coração, quem realmente quem faz a eficácia espiritual do sacramento te atingir, é o próprio Cristo através do seu Espírito. Então, Cristo está aqui, irmãos, ungido de Deus. Sabe para quê? Para anunciar boas novas aos pobres. E o pobre é quem, irmãos? O pobre não é simplesmente uma pessoa destituída de posses materiais, nem aqui, nem no livro de Isaías. Inclusive, se você consultar a tradução em Isaías, a nossa Almeida, lá não está pobre, lá está quebrantado. E isso reflete melhor o sentido da palavra. Ele veio pregar boas novas aos quebrantados, aqueles que estão sem esperança em si mesmos, os que já desistiram de tentar por causa do seu pecado, os que às vezes até se veem além da misericórdia de Deus, das possibilidades de misericórdia. Então Cristo está aqui, irmãos, para anunciar também liberdade aos cativos do pecado,
libertação aos oprimidos do diabo, no meio da sua igreja. Só que você tem duas reações possíveis quando Jesus te diz isso. A reação 1 é qual? É a reação dos nazarenos. Você vai se assombrar diante dessa declaração de Jesus, mas você vai rejeitá-la. A sua reação vai ser de incredulidade e de ódio. Se você fizer isso, Jesus não faz essas coisas na sua vida, anunciadas pelo profeta. A segunda reação é você se assombra também. Mas aí depois você crê no que Cristo disse e você se alegra nele. E aí Jesus faz essas maravilhas na sua vida. Eu me lembro, irmãos, eu fiz faculdade de Direito também. E, na época, eu convivi com uma moça, minha colega, ela já era doutora em álgebra linear pela UNB, e estava fazendo Direito. E esse assombro que todas as pessoas sentem quando elas realmente entendem o que Jesus disse sobre si mesmo, é bem ilustrado pelo que aconteceu com ela, quando eu comecei a conversar com ela sobre o Evangelho. Porque ela me disse que, quando ela estava fazendo a tese dela de doutorado, agora imagine você, o que é fazer uma tese de doutorado em álgebra linear. Com certeza, não deve ser nada fácil, né? Considerando que doutorado você tem que trazer algo novo, né? Então, ela tinha um problema matemático para resolver, terrível, e ela estava estudando todas as noites, de madrugada, e aí ela fazia uma coisa supersticiosa, que muitas pessoas têm essa ideia de Jesus e da Bíblia, né? Depois de estudar muito, ela lia a Bíblia, um pouquinho, e aí ela ia dormir, depois de ter lido a Bíblia. E foi fazendo isso ao longo da preparação da tese, até que um dia, ela já depois de muito desespero, depois de ter lido a Bíblia e dormido, ela acordou, no meio do sono, com a resposta da tese. Aí ela correu e foi escrever a resposta. E me contando isso, né? Para falar alguma coisa, provavelmente, sobre a Bíblia, né? O poder da Bíblia, né? Mas ela não cria em Jesus. É claro que eu aproveitei essa oportunidade para evangelizar ela. E eu falei para ela assim, você crê nisso? Você crê que teve um homem que nasceu nesse mundo, naquela época, lá na Palestina, e esse homem era Deus encarnado, que veio por causa do seu pecado, do meu pecado, sofrer no nosso lugar, viveu uma vida perfeita, ele morreu, se entregou, ele ressuscitou, e ele está vivo. E ele pode perdoar os nossos pecados? Aí sabe qual foi a reação dela? A reação dela foi virar para mim e falar assim, você escutou o que você acabou de me dizer? Você ouviu você mesmo falando essas coisas? Como se ela estivesse dizendo assim, isso é um absurdo o que você está dizendo. Mas ela tinha lido a Bíblia, irmãos, para poder fazer a tese dela de doutorado. Então, essa mulher também se assombrou com a mensagem de Jesus, quando ela entendeu o que Jesus realmente é e o que ele falou sobre si mesmo, mas ela não creu. E essa foi a reação dos nazarenos. Eles também se impressionaram, mas o que eles fizeram com esse assombro? Nada. Redundou em incredulidade, na verdade em ódio. A reação deles no final do texto é qual? Expulsar Jesus da sinagoga. Levar ele lá para um topo de um penhasco e jogar ele de lá. Querer jogá-lo de lá. Aí Jesus faz o quê? Sai do meio deles, simplesmente passa pelo meio deles e vai embora. Então a primeira reação é essa dos nazarenos, irmãos. Você conhece alguém assim? Parecido com os nazarenos? Como são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas curiosas, às vezes, a respeito de Jesus. São pessoas que admiram Jesus. Pessoas que falam bem dele. Se você for olhar o versículo 22, você vai ver isso. Todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios dele. Todo mundo falava bem dele.
Então são pessoas que admiram Jesus, falam bem dele e querem se beneficiar de coisas que Jesus tem a oferecer, que a fé cristã tem a oferecer. Às vezes isso pode ser o quê? Um conselho sobre casamento, sobre criação de filhos. Ou então, hoje, né, conselhos até sobre realização pessoal, usando versículos bíblicos. São pessoas que querem que Deus opere milagres na sua vida também. Era a expectativa deles. O que eles queriam? Que Jesus fizesse milagres como fez nas outras cidades. Mas essas pessoas não querem reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Rei delas. Por quê? Porque elas acham que as reivindicações de Jesus são altas demais, são muito elevadas, são absurdas. Jesus quer algo delas que vai além do que elas estão dispostas a oferecer. E muitas dessas pessoas, irmãos, estão nas igrejas. Jesus é muito familiar para essas pessoas. Jesus é tão familiar para essas pessoas que estão dentro das igrejas como um primo, um vizinho delas. Às vezes, algumas pessoas dentro das igrejas ouvem falar de Jesus como se ouvisse falar de um parente distante. Às vezes um parente até bem sucedido e que elas até admiram. Mas é só isso que Jesus é para elas. Então elas vêm para a igreja como se elas viessem para o dentista, né? Ou para o supermercado, vêm para a escola, é a mesma coisa. E aí acontece com elas o que aconteceu com os nazarenos. Eles viveram a vida inteira deles, com Jesus do lado deles. Mas nunca eles o reconheceram como Cristo. Nunca eles deram ouvidos a Jesus quando ele se apresentou a eles como o ungido de Deus. Então existe uma familiaridade com as coisas de Deus, irmãos, que é muito perigosa. Talvez uma dessas pessoas seja você. Que não aconteça com você o que aconteceu com os nazarenos. Que não aconteça que você passe a vida inteira com Jesus do seu lado na igreja. Aí você nunca o conheceu de verdade. Você nunca viu ele como o seu rei, o seu profeta, o seu sacerdote. Não alguém que dá bons conselhos, mas alguém que entra na nossa vida, vira tudo de cabeça para baixo, para nos libertar do pecado e do diabo. Algumas pessoas preferem ficar com o Jesus familiar, aquele lá que mora com a gente, está lá na igreja com a gente, mas não o nosso rei. Mas a segunda reação, irmãos, é a reação de fé, de alegria. É a reação de receber, então, Cristo como nosso Messias. Irmãos, isso nunca pode deixar de ser maravilhoso para nós. Se você recebeu a Cristo, isso continua a ser a sua fonte de maior motivação todo dia. Não precisa dessa motivação que a teologia coach oferece, não. Você tem uma motivação muito melhor. É a motivação de acordar todo dia e pensar assim: o ungido de Deus já veio. O Salvador veio e Ele perdoou os meus pecados. Eu sou agora sim amigo de Deus, porque Ele me alcançou e me libertou do pecado, do diabo, me liberta do mundo, me liberta da carne. E irmãos, essa eficácia do ministério de Cristo, como ungido, nunca cessa de operar na nossa vida. O nosso processo de santificação. Ele é sempre o Messias que nos liberta do pecado. De qualquer pecado que hoje você esteja lutando contra ele. Seja ele a preguiça, seja ele o medo de pregar o evangelho para as pessoas ao seu redor, lá no seu trabalho, na sua escola, no seu prédio, na sua casa, para os seus próprios familiares. Qualquer pecado. Ele veio anunciar a liberdade. E Ele é poderoso para fazer isso. E Ele é poderoso também, irmãos, para perdoar e para salvar as pessoas que você pensa impossíveis de serem salvas. Talvez aquela pessoa lá do seu trabalho, sobre quem você está orando. Ou aquele seu colega de faculdade, de escola.
Às vezes um homossexual, às vezes uma pessoa que está lutando contra algum vício, ou uma pessoa que é ateu convicto, né, se é que de fato isso existe. Cristo é poderoso. Ele é ungido de Deus, o Salvador. E você é chamado como cristão, porque o que significa a palavra cristão literalmente? Pequeno Cristo. Alguém sobre quem também existe unção. Você é chamado também a abrir a palavra de Deus para eles e apresentar a Cristo. E crer que Cristo, ungido de Deus, pode operar na vida deles também e trazer libertação. E você tem que, irmãos, apresentar essa mensagem com o mesmo entusiasmo e maravilhamento que ela produziu e tem que produzir em você todos os dias. Não como uma mensagem velha, uma mensagem batida, mas como a mensagem mais importante do mundo, que qualquer pessoa precisa ouvir. Essa mensagem tem que ser apresentada com esse senso de deslumbramento e de entusiasmo, de que o Salvador já veio, o Messias prometido, a Escritura se cumpriu, e a Escritura se cumpre ainda. Então que Deus tenha misericórdia de nós, e faça isso conosco, nos ajude não só a manter a fé, a crescer na fé nesse ungido de Deus, e no assombro que é o fato de que essa Escritura já é real na nossa própria vida, mas também para nos ajudar a crer nisso, ao apresentar o Evangelho para outras pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele realmente nos encha desse senso de assombro, de fé e de alegria. Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus santo e eterno, nós te louvamos por Cristo Jesus, nosso Senhor, o Salvador, o Cristo que veio e o Cristo que ressuscitou, morreu e ressuscitou, e está presente na igreja, e está salvando, como salvou, ó Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos do pecado, do diabo. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei, em quem nós cremos, em quem nós depositamos nossa esperança, não no homem, mas no Cristo de Deus. Senhor, te louvamos, obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer no nosso lugar, para ressuscitar e para operar essas maravilhas profetizadas por Isaías nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou do pecado. Ajuda-nos a sermos instrumentos de Deus para as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a crer nisso com todas as forças do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por muitas vezes sermos tão incrédulos. Perdoa-nos por sermos muitas vezes lentos, tardos de coração, para crer tudo aquilo que as Escrituras dizem. E por causa disso, Senhor, às vezes somos tímidos. Ó Deus, para apresentar este Evangelho para outras pessoas. E é por causa disso que às vezes temos visto poucas conversões. Senhor, apieda-te de nós e fortalece-nos pela Tua palavra, para que nós cumpramos a Tua ordem e preguemos o Teu Evangelho. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.